Fala, galera da internet! Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada. Alô, pai, alô, mãe! Tô na gandar, não, tô trabalhando, tô feliz da vida. Tô aonde? Tô em mais um episódio do Terraço Podcast, que tem a minha apresentação, produção dele, Flaviano Costa Boys, o popular. MacGyver. É ele, o MacGyver. Mas antes da gente começar esse episódio, já sabe, né? Você vai curtir o nosso canal, vai comentar e ativar o sininho. E o principal, se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, @o Terraço Podcast. E como eu sou privilegiado em mais um episódio, sabe por quê? Porque o de hoje é de superação e eu adoro histórias de superação. E você vai ficar sabendo quem é o nosso convidado que tá aqui hoje. Olha, eu vou dar um spoiler bem rápido pra você tentar entender. Ele é o filho do Valdir e da Ana Lúcia e Elza de Oliveira. Ele falou, Rodrigo, tenho duas mães. Vamos saber por quê, né? Ele é de Belo Horizonte, tá em Santa Luzia há 14 anos. Ele é casado, ficou preocupado, falou, coloca o nome dela aí, porque senão ela acaba comigo lá em casa. É o maridão da Cibele, é o pai do Lucas, do Diego e da Caroline, a querida Carol, que tá com ele aqui hoje. Ele é adicto em recuperação. Ele já foi e vai contar. Não vou matar a charada agora, porque ele mesmo vai contar porque ele se tornou essa pessoa que recupera pessoas, anjo na vida de pessoas. Sabe que os anjos passam por aqui, né? E hoje eu vou entrevistar um deles, porque ele agora está recuperando pessoas, ele é assistente social, terapeuta comportamental, especialista em dependência química e, além disso, ele também é o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Ele também já foi office boy, quem não foi, né? Ele também já foi representante comercial em várias empresas. Quem que é, Rodrigo? Fala, quem que é que tá aí com você? Eu estou com Diego Aguiar. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Que prazer te receber aqui no nosso Terraço Podcast. Prazer é meu de estar aqui com vocês, né? Sentimento de gratidão por essa oportunidade. Parabéns por esse podcast tão importante. E grato a todos aí que vão estar com a gente aí nesse tempo. Bacana. E você que tá aí assistindo, presta bastante atenção nessa história, porque é uma história de superação. Mas antes eu quero conhecer quem é o Diego, né? O Diego criança, o Diego que correu pra lá e pra cá, deu um trabalho aí pro seu Valdir, deu um trabalho aí pras duas mães, a Ana Lúcia e também a Elza. Vamos começar assim. Diegão criança. Diego cresceu aonde? Diego é filho único, tem irmãos? Conta pra gente. Então, eu venho de uma família disfuncional, né? Meu pai, de uma maneira rápida, ele teve uma paquera com a minha mãe, com a Ana Lúcia, e aí ela engravidou. E quando ela engravidou, eu nasci, eles não continuaram o relacionamento. Fui criado pela minha segunda mãe, que é a mãe do Valdir, a Elza. E aí eu fui crescendo ali, né, no bairro Concórdia, né, aqui em Belo Horizonte. Fui uma criança alegre, recebi muito carinho, né? Fui uma criança assim que tive o apoio aí da minha família, muitos amigos. Então o tudo Valdir especial. é o seu irmão de criação. Não, Valdir é meu É pai, o seu pai que teve o relacionamento com a Ana Lúcia, com a que é Ana a minha Lúcia. mãe. Não continuaram o relacionamento. Minha mãe teve uma depressão pós-parto Sim. quando eu nasci, né? E aí a minha avó, que é a mãe do Valdir, me criou. Por Que é a isso eu dona tenho Elza. duas mães. Ah, agora Ana sim. Lúcia e Dona Então Elza. é vó-mãe. Vó-mãe. Vó-mãe, aí eu entendi, agora eu entendi a história. Concórdia que é o bairro do prefeito de Belo Horizonte, né? O Álvaro Damião. Você é do Concórdia ali é onde a galera gosta de jogar um futebol da hora. Sim, Ali é tem bacana. muito campo top ali. E você fez muita bagunça lá como criança? O que você lembra das Sim. brincadeiras que você gostava, Diego? Sim, gostava de estar ali na rua com as outras crianças, brincava de queimada, amarelinha, futebol, videogame, né? Sou da época do Atari. Acredito que tem gente nos acompanhando aí Com que é da época do Atari, do CCE. Era um tempo especial. Aquele do aviãozinho, né? Que você ficava Sim, atirando. isso mesmo. Que bacana, que época legal. Jogava muita bola lá? Gostava de jogar bola, mas perna de pau, não era muito habilidoso. Muitos amigos lá? Sim, muitos amigos. Conta um pouco aí que você lembra de criança. Fala, Rodrigo, eu lembro assim que eu sinto saudade, cara, ainda dessas brincadeiras, de alguns momentos, né? Porque a gente, eu posso falar dos 30 mais, 40 mais, a gente é de uma geração onde isso aqui, né, que é o celular, que hoje eu acredito que seus filhos também devem ficar bastante no celular, não era a moda do momento. A moda era ficar com os amigos na porta, a mãe ficar gritando, entra pra dentro, falava que tomava banho, não tomava nada, ia dormir sujo, e o dia inteiro jogando bola, brincando. Qual saudade gostosa que você sente lá da época de criança do Concórdia? Aí o relacionamento mesmo, né, com os amigos, aquela condição de não ter essa preocupação que nós vivemos hoje,
aquelas brincadeiras ali que nós tínhamos relacionamento, né? Hoje as brincadeiras através de smartphone, videogame, outros, elas são diferentes. Ali a gente tinha aquele calor humano, aquela parceria, aquele tempo de relacionamento, e é algo que eu sinto falta. E é o que tá fazendo falta mesmo, viu, Diegão? O calor humano aí. E a gente sabe, né? O livro sagrado fala que no final dos tempos o amor ia esfriar. E a gente tá sentindo que realmente o amor ele tá esfriando. Ô Diego, e escola? Como é que foi a escola? Você estudou aonde? Eu comecei a estudar num jardim ali no Concórdia, né? Lá com a tia Nabirra, um jardim assim muito top. Aí, fala na sua câmera aí pra tia, ela tá viva ainda? Tá em memória? Viva. Tá viva? Um Manda abraço a tia Nabirra, foi alguém que me apoiou bastante naquela época. Isso é jardim pré, né? Jardim pré. Isso. Depois dali eu mudei pro bairro Céu Azul. Aí é a primeira, quarta série. Isso, aí estudei ali na escola Adalto. Também foi uma escola assim legal. Depois... Mudou com todo mundo? Mudou com vó mãe Elza, com Valdir? Só com a mãe Elza. Só com a mãe Elza. Aí Valdir já não tava mais. Não. Aí de lá eu mudei pro São João Batista, fui estudar na escola Antônia Ferreira. E lá minha vida começa a mudar, sabe? A dar uma degringolada. Isso aí. Então você fez a primeira, quarta série no Céu Azul. Sim. Aí o colegial que você foi fazer em outra escola, que você mudou pro... Lá no bairro São João Batista. São João Batista. Mas colégio é uma onda mais que a gente tá passando da puberdade pra adolescência, né? E aí começa o namorico, começa as amizades, né? As boas e as ruins. Conta um pouco desse colégio aí, da quinta a oitava série. Então, era um tempo especial, é o que você falou mesmo, né? Me tornei um aborrecente, né? Gostava ali de estar sempre envolvido, cercado ali, né? Com as meninas, tinha um grupinho, né? De amigos que andavam... Namorador? Andavam juntos, sim. O homem é pinto, hein? Sim. Não é brincadeira, não. E o olho, Magaiva, igual o meu? Serve pra quê? Olho mágico, porta de vidro, ninguém vai lá olhar. Olho bonito, igual o meu, e aí? 2 olhos bonitos aqui. 2 portas de vidro? Olho mágico? Ô Diegão, aí, né, nessa mudança do Céu Azul pro São João Batista, da escola, começou... Eu achei muito legal, cara, que você é um cara, assim, desde a hora que você chegou, super tranquilo, né? Eu sou de uma família disfuncional, eu jamais achava que você ia usar um termo desse, porque a forma que aconteceu, né, foi uma paquera rápido, você nasceu, não deu certo o enlace matrimonial lá do seu pai com sua mãe, a dona Elza, vó-mãe, pegou, e aí foi te criando. E essas coisas, elas geram um impacto emocional na vida da gente, que tem N pessoas que conseguem conviver com isso. E eu acho que daí começa, talvez eu possa estar enganada, a sua história de ter ido para outros lados. Mas nós vamos chegar lá ainda, fica tranquilo. Lá no colégio, quando você fez até que série lá? Eu fiz até a 7ª e parei. Parou. Parei de estudar na 7ª série. Voltou depois, alguma hora, algum momento da vida? Voltei aos 27 anos. Que maravilha, hein? Que time. Parou na 7ª, devia ter uns 17, 14 anos? 14 anos que deu esse gap aí, esse tempo. Eu parei com 13 e retornei com 27. Certo. Então tá, vamos começar a falar dessa história que fez a sua vida virar por causa de acontecimentos. A partir de quando que você sentiu lá na escola que as coisas mudaram e você começou a andar por outros caminhos? Aconteceu isso? Conta pra gente. Na verdade, com 10 para 11 anos, quando eu chego nessa escola, Antônio Ferreira, eu começo a me envolver com algumas companhias e eu tinha dentro de mim, através da minha história, através do que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, uma rejeição muito grande. E ali eu começo a me enveredar por um caminho que eu vou chamar de um caminho escuro. E ali eu começo a ter o primeiro contato ali com drogas, criminalidade. E aí logo após, no próximo ano, eu já paro de estudar, porque as pessoas às vezes acreditam que esse caminho das drogas é um caminho de liberdade. Mas na verdade é um caminho de sofrimento, dor e angústia. Quando eu percebi, eu já não conseguia mais estar em sala de aula. Eu já ia para a escola e ficava ali na porta, né? E aí a situação foi se agravando ao longo do tempo. Isso te atrapalhou muito nos estudos, né? Porque 10 para 11 anos, muito novinho, né? Então já era antes do colégio. E aí quando você foi pro colégio, você já foi assim... Não sei se eu posso dar esse termo, meio revoltado, né? Você tá falando rejeição, mas
Acho que a palavra, talvez eu me revoltei e comecei a achar que fazer essas coisas... É porque você falou tudo a verdade. Eu falo muito aqui a gente às vezes é comedido com as palavras para não ser cancelado. Mas a juventude de hoje, a geração de hoje, até da época antiga, porque antigamente briga era de mão, e era um negócio que resolvia aqui e ali. Só que a juventude de hoje, ela virou questionadora e corajosa. E naquela época também, eu acredito que a coragem, né? Eu não sei como que começa isso. Eu queria até que você explicasse. É dar um trago aqui, vamos ali. Como é que é? Explica pra gente. Você acertou no ponto aí. Quando você fala sobre a revolta, eu acredito que eu tinha uma revolta dentro de mim e essa revolta ela foi me levando para um lado extremamente negativo. E aí começam as propostas, porque a gente se aproxima muito de pessoas muito parecidas com a gente. E o que mais tem são jovens que passaram pela mesma situação que eu passei. A família não funcionou, chegava ali um dia de reunião na escola, de alguma coisa, o pai não estava, a mãe não estava. E isso vai gerando ali uma revolta. E essa revolta nos coloca para andar numa tribo de pessoas como a gente mesmo. E é ali que começa, né? Ó, a gente usa isso aqui, é muito legal, né? Então, assim, você podia usar, que vai tirar, né? Vai te dar uma onda boa. E ali foi o meu primeiro contato, né? Com a maconha ali com 10 para 11 anos. Diego, tem esse papo. Eu vou estar leigo porque, né? Eu não domino o assunto. Usa aqui, faz bem, não faz mal. É só uma maconhinha, é um beck. Até mesmo para quem tá assistindo a gente, essa juventude, entender. Porque eu acho que todo vício ele é difícil de largar e tudo na vida depende de disciplina e constância, né? Por exemplo, se a gente for pegar um exemplo aqui de academia, todo mundo quer emagrecer, mas não quer ter constância todos os dias na academia, fazer dieta, tá. Se o cara quer largar um vício, ele tem que ter constância. E o tal da abstinência, né? Que é um negócio que a gente vai também conversar aqui bastante. Eu tô falando isso porque teve uma época da minha vida que eu trabalhei. Inclusive, fecha aqui, Magal, deixa eu mandar um abraço pra ele, que ele foi um dos caras que me indicou essa fera que tá aqui hoje. E a nossa história começa muito lá. Além de ser meu primo, é um cara que eu gosto muito. É um cara que sempre me deu dica boa, que é o Jorge. Alô, Jorginho! Grande abraço, meu querido. O Jorge, a gente trabalhou junto no Hospital São João de Deus. E eu presenciei muitas coisas lindas e coisas complicadas, né? Nos atendimentos lá. E uma das coisas que vai permear esse assunto aqui é a tal da abstinência. Então, uma vez chegou lá um viciado em bebida alcoólica e ele teve que ser contido, né? Ficou na maca toda amarrada e tal. E chegava a certa parte da noite, cara, era grito, era o cara tentando sair de todo jeito da cama, se debatendo. E aquilo, eu achava aquilo... Aí perguntava o Jorge também no plantão desse, era a mesma coisa. Ele falava, mesma coisa, Rodrigo. Então, eu acredito que você, melhor do que ninguém aqui hoje, vai poder explicar um pouco do começo, né? Que você falou, eu andava com pessoas, eles falaram comigo, experimenta aqui. Mas na sua cabeça, no primeiro momento, você sempre quis isso por causa da revolta, da rejeição? Você falou, vou experimentar só pra ver, mas é uma onda que eu não vou mexer mais? Na verdade, no meu caso, eu experimentei porque eu buscava aliviar a dor que eu sentia dentro de mim. A maioria das pessoas que tem um contato com álcool ou outras drogas, no primeiro contato ele busca liberdade, prazer e descontração. Mas, na verdade, as drogas, elas nos aprisionam ao longo do tempo. Nossa, forte, hein? MacGyver, vamos pro nosso primeiro apoio cultural? E você sabe que o nosso hoje tá com novidade, né? Então eu vou começar com a ótica e depois nós vamos pra novidade. Pode ser? Tá no esquema? Então beleza. Então vamos lá. Vamos começar com Ótica dos Irmãos. Trabalhamos com todas as lentes do mercado, também com óculos de primeira para você. Tem um exame gratuito para você que assiste o Terraço Podcast. Dá uma passada lá, faz o seu exame e faz o seu óculos ou a sua lente de contato com a turma da Ótica dos Irmãos. O telefone é o 99505-2866. O Instagram é o @ótica_dos_irmãos. E a novidade, hein, MacGyver? A novidade aí, ó. Coloca na tela, MacGyver. Tá com a gente, obrigado pelo carinho, a nossa parceira, teve aqui 2 vezes no podcast, ela deu entrevista falando
tudo sobre veterinária, pet, e teve participando também do episódio que as protetoras recentemente teve aqui na quinta-feira passada, a Sabrina e também a Aliene, ela, Danielen, veterinária, obrigado pela parceria com a gente, Centro Veterinário Animal e Vida. Há 10 anos no mercado, cuidando com carinho e dedicação do seu amiguinho. O seu gatinho, o seu cãozinho. Temos consultas domiciliares com marcação e na clínica por ordem de chegada. Cirurgias de todos os tipos, internação com equipe. Olha, seu cachorro é bem tratado, exclusivo lá. Veterinários preparados para todas as situações. Onde fica, Rodrigo? Fica na Avenida Consolação, 596, Gávea 1, Vespasiano. E o telefone, Magávia colocou na tela, 3622-6258. Aí sim, hein, Magávia? E agora nós vamos pra onde, Magávia? Nós vamos pra nosso parceirão. Você viu que ele deu um grau na loja lá, Magávia? Você viu? Ficou bonito, hein? Pintou a loja. É brincadeira, por isso que é nosso parceiro. SGR Loja, abastecendo a sua loja. Quer montar uma lojinha de eletrônico, de celulares? Procura o Beto. Atenção você lojista que tem loja de celular e produto eletrônico. O Beto vai abastecer sua loja com produtos de qualidade. Amazon, é Xiaomi ou Xiaomi? Eu fico numa dúvida danada. Xiaomi, Realme, que é o representante oficial da Realme. 1 ano de garantia. Produtos da Apple também. Onde fica, Rodrigo? Fica lá no Carlos Prates, no bairro Carlos Prates, na rua Padre Eustáquio. E o Instagram, SGR_Loja 1. Telefone para todo o Brasil, que o homem abastece o Brasil. 31 99734 5517. E o nosso homem da limpeza, MacGyver? Ele é o Adair Limpeza, que vai deixar o seu estofado limpinho. Sabe aquela água preta quando passa assim? Que loucura, né, MacGyver? Tá precisando dar um grau naquele sofá lá embaixo, viu, MacGyver? Vou chamar o Adair. Você acaba comigo, né, MacGyver? Adair, passa por aqui, @adlavaseca, o Instagram. O telefone é o 98444-2933. E esse frio, MacGyver, você viu como é que a figurinha tá com a voz? Tá brabo. E sabe o que a figurinha tá tomando? Chá da vovó. Bacana demais. E o Pix, cai em qual conta? Aqui pra ajudar a gente. Até agora não caiu nada, não. É o 98938-2630. Seja um colaborador. Gente, tô recebendo aqui hoje uma figura especial. Por quê, Rodrigo? Porque ele viveu na pele aquilo que muita gente tá vivendo e não tá conseguindo sair, que destrói famílias. É um assunto delicado de se falar, mas é um assunto que a gente precisa falar, que é o dependente químico, né? Aí o químico a gente fala que química tem todas as coisas. Tem no álcool, tem na droga, tem milhares de coisas. E ele é o Diegão, né? É o Diego que veio contar pra gente a história dele. Aí eu perguntei ele assim nisso, ô Diego, o que é isso aqui, cara? Eu vou ler aqui agora a palavra e ele vai explicar pra gente direitinho o que é. Mas antes dele contar a história dele, a gente vai continuar falando da onde a gente parou, de como ele começou e tal. Porque não foi fácil pra ele se libertar, eu tenho certeza. Aí no release dele ele falou assim, eu sou adicto em recuperação. Ele usou 16 anos crack e há 15 está, graças a Deus, sóbrio e ajudando vidas. Eu vou aproveitar esse episódio, MacGyver, continuar fechado aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Juarez, lá no Rio de Janeiro. E ele me contou uma história também, ele foi dependente de álcool. E há mais de 20 anos ele está liberto. E ele era do AA, né? Que é todo mundo era do AA, né? E sempre tá recebendo as medalhas. Então, seu Juarez, um beijo pra você, parabéns pela disciplina, pela constância. E que nunca mais vai pintar uma gotinha de álcool aí. Diegão, agora é com você. Fecha no MacGyver. Quando a gente fala sobre adicto, né? A maioria das pessoas não sabe o que é o adicto. O adicto é alguém que tem uma adicção. O que é isso? É uma compulsão por um tipo de substância ou por um tipo de comportamento. Então, durante 16 anos da minha vida, eu fui totalmente compulsivo na questão do crack. Então, o crack, depois que eu conheci o crack, primeiro eu comecei ali com álcool dentro de casa, naquelas comemorações ali de final de semana, todo mundo lá em casa fazia o uso. E eu costumo dizer, é importante a gente falar que o álcool é uma porta de entrada. A gente não fala muito sobre isso, mas a maioria das pessoas, existe uma pesquisa que fala que 94% dos dependentes químicos começaram com álcool. E o outro dado que é importante a gente falar é que 56% começaram com a maconha. Então, quando alguém nos oferece álcool ou maconha, nunca vão dizer que há a possibilidade da gente se tornar um dependente químico. Então, a minha adicção, ela começa lá atrás através do uso do álcool e da maconha.
E quando eu assusto, daí 1 ano, eu já estava no crack. E quando eu cheguei no crack, foi sofrimento, dor, angústia, perdas. Muitas vezes as pessoas que eu amava, eu não conseguia estar próximo delas, Que porque trauma, eu hein? estava sempre ali pelo uso e através do uso. Então, a adicção é uma doença, né, que ela é progressiva, crônica, multifatorial e ela pode levar a fins fatais. Nossa, você falando isso aí, e a gente sabe, né? Principalmente o crack, essas novas drogas que estão chegando aí, além de trazer essa dor, porque a família vive isso junto, cara. Por mais que uns vão pra rua, que a gente vê que milhares estão na rua aí, moradores de rua, abandonou a família. Aí você não acredita, eu gostava muito de assistir documentário, né? E quando eu vejo esses documentários que falam assim, fulano, você, o cara é advogado. E você? Ah, o cara era um engenheiro. Ah, o cara era um cidadão de bem. Ah, mas por que que você tá na rua? Ah, resolvi sair de casa porque tava trazendo muito sofrimento pra minha família. Igual você falou, foram traumas e traumas e traumas. E eu, cara, eu achei muito legal você falar isso e vamos bater nessa tecla. Por que que todo mundo fala, não, não faz mal. Maconha, é maconha, faz mal. Vamos fumar um beckzinho, relaxa. É É melhor que natural, calmante. é natural. Pois é, cara. Então, assim, você acha que quando você, nas suas festas lá, começou a tomar a bebida alcoólica, experimentou o primeiro cigarrinho de maconha, você sentiu vontade de dar o próximo passo? Ou esse próximo passo veio que aumentou é, é, a sua rejeição ou a sua depressão? Enfim, o que aconteceu pro próximo passo para chegar a usar pó? Usou pó também? Também. Pó e crack. Como que foi? Na verdade, eu estava em busca de prazer imediato, né? Nós somos pessoas que buscam prazer imediato em todo momento. Então, primeiro eu começo com o álcool, ele me traz uma onda, e a maioria das pessoas acredita que o álcool é a droga da alegria. Mas, na verdade, os estudiosos comprovam que o álcool é uma droga depressora. Ela age ali no sistema nervoso e ela, após ali uma terceira dose, ela já não alegra mais, ela vai trazendo ali uma condição mais de depressão ali no cérebro. E a maconha, as pessoas quando buscam a maconha ela é uma droga que ela traz uma primeira onda. Mas passa-se um tempo, o nosso cérebro acostuma com a maconha. E aí o que ele pede? Ele pede uma nova droga. Ele pede uma nova substância. E aí o que acontece? A maioria das pessoas começam no álcool, vão para maconha, migram para cocaína, alguns chegam no crack, e isso é uma roda sem fim. Por quê? Porque a busca por prazer imediato, por dopamina, adrenalina, serotonina, ela gera um preço muito caro a ser pago, né? Caramba. Ô Diego, principalmente pra juventude, né? A gente tá aqui no podcast e a gente sabe que a juventude adora esse podcast, tanto cortes, shorts, tudo aquilo que a internet traz, ficam o tempo todo, e é claro, outras pessoas também. O jovem que tá na maconha, pode até não ter passado por outras coisas. E eu não sei se eu tô falando bobagem, eu li recentemente um estudo que a maconha causa esquecimento, vai comendo aos poucos a sua memória, essas coisas. Fala um pouco disso pra essa juventude, porque fora a tristeza, porque você imagina, se um pai nunca usou, uma mãe nunca usou, não teve a família, como é que você falou no início? Família. Disfuncional. Não teve uma família disfuncional. Às vezes, muitas vezes, o pai nem sabe e nem a mãe que aquilo está Lidar com acontecendo. isso, né? E quando descobre aquilo, eu falo, porque existe, além do trabalho que a gente vai falar seu daqui a pouco, existe outras pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu fui na Terra da Sobriedade. E lá não era para tratar o dependente, era para tratar quem vive com o dependente, a O família. codependente. A mãe que vai lá A esposa, o Ei, marido. caramba! Então, assim, você acha que nesta época, nós estamos falando do dia que ainda tudo isso era solteirão, né? Sim. Perdeu muitas namoradas? Sim. Perdeu muita gente bacana Todas, que ninguém passou. conseguia ficar comigo no uso e no abuso das drogas. No início da maconha tava tudo certo, tava Sim, indo bem, tava tava indo bem. funcionando, Tava tava pegando de geral. funcionando. Aí, porque gera também uma agressividade às próximas drogas, o pó, o Sim. crack. O crack eu vejo muito porque tem coisas que eu vejo aí no centro mesmo, quando eu saio de madrugada pra ir trabalhar. Você fala assim, ó, vou pagar um café pra você. Eu quero um café, eu não quero. Não quer um café, não quer nada. E você vê que a pessoa fica agressiva. Por isso que todo mundo fala, maconha relaxa. Mas ela, é igual você falou, o álcool, maconha, a porta pras próximas. Como que nessa época, Diego, você olhava pra esse escuro, né? Que você falou no início, e tava cada vez mais apagando essa luz. Eu não percebia, porque muito jovem,
como a gente falou, uma revolta grande dentro de mim e a vontade de busca por prazer imediato. Então eu não conseguia perceber o caminho que eu estava entrando. Eu percebia que eu estava mudando. Eu sempre fui uma pessoa com coração assim, um coração bom. Uhum. E eu comecei a me tornar uma pessoa diferente, né? Uma pessoa mais agressiva. Comecei a me envolver com coisas que hoje eu me envergonho. E de uma maneira imperceptível. Você vai usando, vai se envolvendo com pessoas que também usam. E essa curiosidade por se envolver ainda mais, ela vai gerando consequências que geram sofrimento, que geram angústia. E isso vai fortalecendo essa revolta ainda mais, sabe, Rodrigo? Ah, MacGyver, chega de história triste. Mas só pra complementar, esse nicho de pessoas, é porque tem a galera que fica só na maconhinha, não passa pro próximo, mas tem a galera que fica no pó, não passa pro próximo, e tem a galera que vai em todos até chegar no fundo do poço. Você passou por tudo isso, chegou no fundo do poço. Eu tenho certeza que num momento, eu gravo um quadro com a Boa Figurinha, sempre é mensagem motivacional. E uma delas eu gravei, não vou lembrar, tem muito tempo. E quando a gente tá caminhando num túnel escuro, se a gente parar um momento pra refletir, a gente olha que a gente é a própria luz. Então em alguma hora você falou assim, caramba, eu sou luz. Eu não sou esse cara. Que hora que veio esse start, Diego? Então, eu estava em situação de rua. Nossa E Senhora. numa madrugada fria, eu conversando comigo, porque eu era muito doido, num certo momento eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, Que eu lindo. sofro demais, se o Senhor puder me ajudar a sair dessa condição, eu estou disposto a fazer tudo aquilo que o Senhor quiser que eu faça. E naquele momento, aquele fundo de poço, ele começa a ser uma oportunidade para que eu vivesse uma nova vida. E ali, naquele momento, eu me senti tocado por Deus. Deus, no meio da rua, já tinha usado muita coisa e Acredito tal. demais. E ali, Deus falou comigo, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua história. E ali eu começo a ver uma luz no fim do túnel, nesse fundo de poço. O que é importante as pessoas que estão vivendo um fundo de poço em alguma área da vida pensar? O fundo do poço é a oportunidade que nós temos de começar a subir. Porque o fundo do poço, ele fala do fundo, ele fala do limite, não tem como cavar mais. Então, o meu fundo de poço foi uma oportunidade para que eu pudesse começar a cavar, reconhecer meus erros, falhas, comportamentos que não faziam parte da nova vida que eu queria viver e colocar as coisas em ordem. Fundo do poço, a escada pro sucesso. Isso aí. Pronto. Fundo Então do vamos poço, falar de coisa escada boa, pro né? sucesso. MacGyver. Família chegou na área. Figurinha tá gripada, hein? O bicho tá pegando. Aí, você começou a subir essa escada. Muito devagar. Mas não foi totalmente sozinho. Teve a conversa com Deus, eu acredito. Demais, mas demais mesmo. Tô chegando a arrepiar aqui. Nem é pela gripe, não, é pela história, MacGyver. Quem foi um anjinho que te ajudou a subir essa escada? Porque Deus te falou, eu vou mudar a sua história. Mas Deus, ele não trabalha só. O Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é tudo. Deus é. Ninguém explica Deus como diz a música, né? Do preto no branco. Quem que teve participação? Você foi sozinho? Não, foi minha mãe. Pronto. Dona Elza, 92 anos, na época Pronto. ela tinha 75 para 76. Uhum. E ela ia na rua que eu estava, em situação de rua, e sempre me oferecia ajuda. Então, mandando um abraço aí, né, para Dona Elza. Obrigado por tudo que a senhora fez. Então, ela que foi esse anjo, como você falou, que foi esse instrumento para poder me ajudar a sair daquela condição. Por quê? Eu queria sair, mas não sabia como sair. Logo após ela se conecta com uma comunidade terapêutica. Um lugar onde eu fui para lá e fiquei ali um período de 6 meses. E ali eu fui acompanhado por um psicólogo, que foi um outro anjo, um assistente social, que foi um outro anjo, uma equipe ali que me apoiou nesse momento de dor, sofrimento, angústia, saudade, me dando uma condição de começar a ver essa luz, né, no fim do túnel. Diego, eu acompanho muitas histórias, muitas coisas. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Sou um garoto perto de outras pessoas que eu conheço, mas a vida vai ensinando a gente a olhar milhares de situações. E hoje estou de frente de um cara que tem uma história de superação daquelas assim, porque não é fácil. E eu acompanho você, eu vi uns vídeos lá dos recuperados seu, no Instagram. E
Mas eu acredito de verdade que tudo isso só aconteceu por causa de disciplina e constância. Porque milhares de pessoas são internadas e muitas das vezes, a doutora falou pra pet, mas eu vou falar pra ser humano. Tadinho, tadinho. O cara tá internado lá, tá em recuperação, MacGyver. O cara tá lá pra se recuperar, pra ter uma nova vida. Aí vai uma visita e fala assim, eu acredito que seja assim, né? Me desculpa se eu tô falando bobagem. Ah, aqui é muito ruim. Ah, aqui eu sou maltratado. Ah, aqui eles querem acabar comigo. Aí o coração, né? Enquanto você não desliga o fio do coisa com o coração, vou deixar a próxima parte, mas quando você não desliga, você não consegue. Então eu acredito que Dona Elza, Dona Elza falou, você é pro seu bem. É tipo assim, tá na carne. É como se fosse um espinho na carne. Sim. Não vou tirar pra você aprender. Vai te doer agora, mas depois vai te Vai curar. valer a pena. Então, assim, eu tô muito encantado porque você teve disciplina e constância. Porque eu conheço milhares, mas milhares, que vão lá, ficam 1, 2, 3 meses, porque não é fácil arrumar, tem um gasto essas comunidades, tanto de dormitório, de alimento, disso, daquilo. E aí, quando vai a primeira dia de visita, estou sendo maltratado. Vocês estão maltratando meu filho, vou levar ele embora. E aí, mas você não, eu também acho que deve ter, nas suas internações lá, vão largar isso aqui, mãe, eles estão me maltratando, mas os outros anjinhos que ficou soprando, né, porque é do lado de cá capitinha e do lado de cá anjinho. Sim. Então você deu mais ouvido aos anjos que estavam soprando e foi tão bom que você conseguiu se recuperar. E conta pra mim, porque no próximo bloco, Magalhães, nós vamos falar muito do que ele faz, mas conta como é que chegou na sua vida essas pessoas iluminadas, essa moça bonita que tá ali, né? Aonde que apareceu a dona Cibele, que apostou, falou, gente, vamos encarar essa fera, Sim. vou encarar essa barca, vou entrar de cabeça nisso aí. E aí, através disso, veio também Lucas, é isso? Sim. Lucas, Diego e Carolina. Carolina. Carol que tá aqui, né? Bagagem, não gosto de biscoito não, viu? Veio do Baby B, falou, não vou querer biscoito nem café não, só meu pai. Tô brincando, viu, Carolzinha? Como é que aconteceu essa parte da família, pra gente saber, porque depois a gente vai falar do seu start, sair, Rodrigo. Falei, agora é a minha vez de ajudar as pessoas que me ajudaram. É muito importante ressaltar o que você falou aí sobre disciplina e constância. Cara, não tem jeito. O dependente químico que busca começar uma jornada de recuperação, ele precisa aprender a ter disciplina e constância. Fazer o que precisa ser feito e não contar histórias. Então, quando eu chego na comunidade terapêutica, na primeira semana eu queria contar história. Aqui é muito difícil, aqui é muito complicado, mas na rua era fácil? Não era. Na biqueira era fácil? Viver uma vida longe da família, das pessoas que a gente ama, é fácil? Então a gente precisa entender, o dependente químico e a sua família precisam entender qual preço eu quero pagar. O preço da dependência química, do sofrimento, da dor, do fracasso, ou o preço da recuperação, da família restaurada, de ser uma nova pessoa na sociedade. Então eu decidi, Rodrigo, pagar o preço da sobriedade. Não foi fácil, eu não estava numa colônia de férias, eu não estava num hotel 5 estrelas, porque não é a proposta da comunidade terapêutica, mas lá o básico que eu precisava, estava tudo ofertado a mim. E eu precisei de sair de uma condição de vítima. Vítima do que aconteceu comigo, vítima da sociedade, vítima da droga e despertar o campeão da minha própria história. Você acabou de falar a palavra que norteia tudo isso. A gente deve parar de ser vítima. Por quê? Não tô dizendo só nas drogas. Minha vida tá ruim. Sou vítima, murmurador, sou isso. Eu também já fui assim, às vezes a gente é assim também, tem gente que a gente acorda assim. Nós somos ser humano, porque se a gente fosse perfeito, não precisava de Jesus ter vindo aqui e pagado o preço do que pagou pra gente. Então, a gente é ser humano, a gente é pecador. Se beliscar que dói, a gente grita, a gente tem sentimento. E é igual assim, quando tem uma abordagem policial, a primeira coisa que o policial fala assim, olha, já fala real, não conta história não. E lá na clínica, o mais bacana, você falou assim, eu queria ver se eu ludibriava eles, né? E você falou a verdade. Como que um lugar que você tem 3 alimentos, acho que é isso, 4 alimentações por dia. 4 alimentações por dia. Psicólogo, assistente dormitório, social. água quentinha. Como que ali pode estar pior que a rua num tempo desse agora? Eu tô aqui com a garganta inflamada, tal, nesse frio que tá fazendo. Imagina os moradores de rua, agora tem campanha do agasalho, essas coisas todas. Então assim, cara, eu vou, até no fim do episódio eu vou bater. Parabéns pela sua constância, disciplina, você teve foco.
E eu tenho certeza que hoje você é o orgulho da dona Elza, da dona Ana Lúcia, da sua esposa, Cibele, da sua filha, dos meninos que estão aqui. Como é que apareceu essa figura na sua vida? Como é que ela encarou? Então, quando eu saí da comunidade terapêutica, depois Ficou lá quanto tempo mesmo? Fiquei lá 6 meses, fiz 6 um meses. tratamento sugerido. Beleza. E aí eu saí dali e eu fui fazer um curso de maturidade espiritual. Eu tava tentando me aproximar de Deus, sabe? Aham. De alguma maneira. Queria ver se ele falava de novo com você, não é toda hora não, viu? Sim, É, não, fica, não é assim não, tem muita gente pra atender. sim, Falou na hora que você precisava. sim. Ah, E aí eu fui e lá eu conheci a Cibele. Conheci a Cibele, a gente fez um curso junto. E com 3 meses que a gente estava estudando junto, nós tivemos uma confraternização ali da turma. E ali eu despertei para ela também. A gente foi num show juntos. E lá na hora que voltar eu falei com ela, falou, te achei legal, eu tô vivendo uma nova vida. Legal! E eu queria saber se você tem algum tipo de interesse em mim também, porque a gente pode fazer uma parceria de sucesso aí ao longo Magai, prazo. tá sem comedida. Ele falou, ó, eu te achei gatinha, eu quero te dar os beijinhos, eu já estou liberto, e deixa eu te falar, eu vou querer que você seja minha esposa e prepara, que vai chegar muitos meninos aí. Até porque, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. 3, Magai. Quantas polegadas tem essa aqui, Magai? 70 que você falou? Não, 43 por aí. 46. 46. Tava faltando na época lá. Agora, graças a Deus, compraram e colocaram em todos os Tá cômodos lá. funcionando Tá agora. funcionando. Cara, que bacana. Então a Cibele apostou em você. Eu creio assim, que todas essas terapias, essas clínicas terapêuticas e tudo, elas são norteadas por religiões, né? Seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de matriz africana, porque eu carrego comigo o seguinte, faça o bem não importa quem. Né? Eu gosto muito de uma música que fala assim, o bem ilumina o sorriso também, pode dar proteção. E a música é de um cara que hoje, né, tá lá entrevado na cama, sofreu um AVC, que é o Arlindo Cruz, que eu sou apaixonado com as músicas dele. E, mas o Arlindo é macumbeiro. Não, o Arlindo ele é de Ele é um religião ser matriz africana. Sim. E eu sou assim, eu não gosto de usar esse termo, mas eu acho que quando a pessoa é religiosa, ela tá fora de um contexto. Se você perguntar, fulano, você é o quê? Sou cristão. Ah, o que é o cristão? É Cristo como alvo. Ah, eu sou católico. Pode ser que a minha mãe e meu pai, que são católicos, tenham muito mais fé do que eu, que sou um cristão. Muito mais fé aquele que é da religião de matriz africana, seja ele kardecista, espírita e tal, porque as coisas do coração é que vão falar a quem você é. Você teve todas essas passagens e falou, Rodrigo, eu era um cara de coração bom. Você não tinha coragem de machucar alguém na rua, mesmo doido na rua. Você já machucou alguém na rua? Chegou a machucar Depois alguém? de um tempo, sim. Depois de estar drogado na rua por causa de droga. Arrependeu amargamente. Sim. Então pronto. Fala que se quando você arrepende verdadeiramente, tá perdoado. E não é ser envergonhado dessas coisas. Eu acho que todo mundo tem que passar um processo na vida. Eu não posso passar o que você passou e ainda vai passar. Você não pode passar o que eu já passei e que ainda vou passar. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então aí Cibele chegou, né? Deu uns beijinhos. Aí nasceu quem primeiro? Aí nasceu Carolina. Eu já tinha Carol 2 mais filhos. velha? Ah, você Não, já tinha 2 já filhos? tinha 2. O Você já era um serelepe. Você já Lucas era tem 25 Ah, anos. você já era um Diego, serelepe. 16. Ah, não. E eu tenho 15 anos em sobriedade, recuperação. E eu aqui, rapaz. E aí eu juntei, eu e Cibele, nós casamos, Aham, né? Ela apostou em mim quando ninguém apostava. sim, Né? Nós chegamos ali na cidade de Santa Luzia, eu era representante comercial na época. sim. E aí nós casamos, compramos uma casinha simples ali no bairro Imperial. E aí Deus ali, ele começa a mudar trabalhar. a nossa jornada, sabe? Então você já era um serelepe, já tinha 2 filhos, não contou Sim. aqui, tava aqui. Então a Carol é a sua... É, a filha a da sua- recuperação. É a filha rapa do tacho que a gente Isso, fala. a filha do Bacana. casamento. Magai, nós vamos para mais um apoio cultural e na volta nós vamos falar o que esse homem resolveu fazer, que não é fácil não, ele virou presidente das federações das comunidades terapêuticas de Minas Gerais. Então, ou seja, o homem, ele, além de recuperar a galera, ele leva a galera e a gente vai, eu tenho certeza que ele vai dar essa brecha aqui pra gente, as pessoas que tá sem coragem de sair disso, a gente vai recuperar muito nego aqui nesse podcast, muita gente que tem... Tamo junto. Mas, gente, se vocês quiserem ir, isso é um conselho meu. Vá com disciplina e constância. Disciplina e constância. MacGyver, tamo pronto? Ô, MacGyver, você tá arrasando, MacGyver.
Ultimamente, eu não sei o que tá acontecendo com você. Você tá tão inspirado, meu garoto. Ah, Clemente, o homem vai cortar cabelo, hein? Fica ligado, Clemente, que o homem vai aí. Então nós vamos de DJ Marcinho Mendonça. DJ Marcinho Mendonça, contrate para sua festa. Há mais de 20 anos fazendo o seu evento. O telefone é o 980136941. Marcinho Mendonça B. Chama lá. MacGyver. Eu vou descer lá, que eu passei na porta e eu vou perguntar como é que tá esse negócio da carne lá. Não tem jeito, seu aniversário tá chegando. Você só tem que mandar uma picanha pra nós. Boutique da Carne, onde você encontra carne de primeira qualificada, selecionada para todos. A carne é deliciosa, o carro-chefe é a picanha, tem aquele pão de alho delicioso, atendimento de primeira. O telefone é o 99502-4247, Avenida Jequitinhonha 982, @boutique Boi na Brasa é o Instagram. Aí se eu falo com carinho que é meu filhão, né? Beijo pra você, garoto. Rodriguinho, Digos Batata e Frango, Digos _ Delivery. O telefone é o 98342-2589. Tá bem pontuado no iFood lá de Santa Lulu, hein, Diguinho? Parabéns, viu? Digos Batata e Frango. E GF Agro Rações, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. Lá no bairro Corre dos Calçadas, o telefone é o 97571-2894, na rua João Miranda. E você pode ser um colaborador. Magav, joga aqui, porque, gente, pra gente trazer as pessoas aqui, a gente tá agradecendo muito, viu? A gente sai de todo quanto é lugar. Contagem, Betim, Santa Luzia, região metropolitana, Belo Horizonte, vindo contar as histórias. O Magav resolveu trocar aqui, mas o nosso lema aqui é bate-papo sem amarras. É onde pode vir contar a história de verdade. Mas a gente precisa de uma colaboração. Então, se você puder colaborar com a gente, ser um patrocinador, um colaborador, colabora com a gente pelo 989382630. Deixa chegar o Pix lá no MacGyver, que uma hora chega em mim também, né, MacGyver? Que até agora não chegou nada. MacGyver. Diego, aí a filha da recuperação chegou, fomos lá pro Imperial, constituir uma nova família. Tem bom relacionamento com a mãe do Lucas e do Diego, do Silhão? Que bacana. Sim. A recuperação gera isso, né? Isso é muito legal, cara. Isso é bem bacana. A gente não contou uma arrastadinha rápida pra trás. Então, você teve primeiro o Lucas. O Lucas, eu tinha 15 anos. 15 anos. Que isso, quando garoto? a mãe engravidou. Tá. Aí depois veio o Diego O Diego. Com? Eu tava com... O Diego tá com 16, eu tava com 25. Quando Isso. eu ia parar. Diego nasce, daí 6 meses eu busco recuperação. Bacana. Aí, daí pra frente a gente já sabe que Carolzinha, a galera tava na área. Agora vamos falar do seu start. Recuperei, Rodrigo. Saí, tive constância, tive disciplina. E falei, se alguém me ajudou, irei ajudar alguém também. Deus falou com você uma única vez lá, falou, vou te ajudar, hein? Mas você não decepciona, não. Colocou os anjos lá, que te cercaram. E aí, tudo na vida é propósito, né? Todo mundo gosta de frase feita. Suporte o processo para viver o propósito. Todo mundo adora essas frases de efeito, né? Que não é mentira. Você realmente suportou o processo árduo ali na clínica e agora está vivendo o propósito. Quando começa a ideia de ajudar as pessoas e montar a sua própria comunidade terapêutica? Então, foi dentro da própria comunidade terapêutica que eu estava, né? Quando eu estava ali no meu 5º mês, eu escutei a voz de Deus mais uma vez. Rapaz, você não tá com essa moral toda com o telefone com o homem, não. Então eu vou começar a colar no você, porque o homem tá falando com você direto, aí. Aí o que aconteceu? Deus falou comigo, eu tô te tirando dessa situação e vou te levantar para ajudar outras pessoas. Que bacana, cara, que legal. E no primeiro momento eu escuto aquilo ali, mas falo, mas como? Eu não tenho condição financeira nenhuma, ninguém acredita em mim, porque só eu que estava me recuperando. As pessoas conheciam aquele Diego antigo. Então, quando eu saio ali da comunidade terapêutica, eu começo a ajudar outras pessoas, porque eles conheciam a minha história, eu era de Venda Nova, muito conhecido. Falei, pô, se o Diego parou de usar droga, qualquer um para. Então, até deixando um recado aí para alguém que tem problema com álcool e outras drogas. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Quando eu falo qualquer um, é porque a recuperação, com disciplina e constância, não tem como dar errado. E ali eu desperto, sabe? Cara, você falando essa palavra ficou forte, né? Se eu parei, qualquer um para. Então quer dizer que realmente você estava mais do que no fundo do poço, porque você estava com uma história daquelas que... Eu não acreditava em mim, Rodrigo. A minha família não acreditava em mim, a sociedade não acreditava. É porque Venda Nova é a região norte de Belo Horizonte. Isso, norte. E todo mundo conhece ali, né, cara? Ali é o fervo do Vilarinho, da Fazenda Mineira. Sim, isso aí, saudosa época do... Figurinha já andou muito por lá quando eu tinha uma banda de samba e pagode. Mas aí... Deus foi lá e falou, vou te ajudar, mais uma vez. E aí, como que o processo
eu saio da comunidade terapêutica, volto a trabalhar com representação comercial. Legal. Conheço a Cibele, me caso. Deus me dá uma condição de comprar a nossa casa lá no bairro Imperial. Curiosidade, Cibele também fez tratamento? Não, né? Não. Cibele tranquila. Cibele não tem envolvimento com nenhum. Só curiosidade, Só, tá? tamo junto. E aí eu vou pro bairro Imperial, quando eu tomo posse da casa, Deus falou comigo mais uma vez. Eu vou te mostrar um lugar pronto em 7 dias e você vai alugar com seu dinheiro, você tem condição para isso, você vai começar a cuidar do povo. Com 7 dias que eu tinha mudado para minha casa, Deus me mostrou um sítio pronto, com beliche, com sinuca, totó, campinho de futebol, piscina pequena, com toda a estrutura para que eu começasse o trabalho e o aluguel dentro da condição que eu conseguiria pagar com o meu salário e ainda continuar ali na reforma da minha casa que eu tinha acabado de comprar. Caramba! Então, assim, você pegou o seu salário, que é claro que a gente confia, se realmente, eu fico brincando, mas se Deus falou, vai. Tanto é que eu vou falar que você tem umas histórias bíblicas, né, do livro sagrado, que é complicado, né? Aquela tipo da Abraão, leva seu filho lá na hora H, Deus fala, tô brincando, mata não, que o cordeiro tá aí. E a gente tem que levar nesse contexto, você pegar o seu salário, acredito que os primeiros salários, né? Porque não foi um salário, são vários salários. 6 meses. Né? Até alguém acreditar no projeto, Sim. uma família chegar e falar assim, é sério. A gente falou muito isso aqui no episódio passado, com protetores de animais. Passar credibilidade hoje, Diego, tá um negócio assim, tão complicado, porque a gente vive num mundo de frieza e de desconfiança. Onde as coisas elas estão assim, não, esse cara tá pegando pra ele. E principalmente, as pessoas, elas não querem o que você tem. Elas querem ser o que você é. Eu falo muito isso, que eu fico muito preocupado, né? Nossa, chega tanta coisa no meu direct, no meu Instagram e tal, figurinha, você tá assim, assado. E eu vou filtrando as coisas. Porque às vezes a pessoa não tem inveja do seu carro, da sua casa, ela tem inveja da sua alegria, Sim. do seu convívio, Do seu sorriso. Exatamente, de como que as pessoas querem se aproximar de você. Eu tinha muito isso, pessoas, nossa, quero te conhecer e tal. E com você a mesma coisa. Então imagine que quando você colocou lá os primeiros, né? Não, vem pra cá, vou te tratar, vou te ajudar, bancando tudo, até as famílias poderem dar uma colaboração, que muitas vezes as famílias também são carentes. Sim, precisam desse apoio da instituição. Conta um pouco lá de como foram os primeiros. Como que funcionou? Quando nós abrimos lá, juntaram-se 17 homens ali, a maioria da cidade de Santa Luzia. Alguns homens da igreja evangélica, tinha um que era da igreja católica, Bacana. outros, um era empresário, e falou, nós estamos juntos. Eu falei, ué, que bom, o negócio vai ser mais tranquilo do que eu pensei. Porém, durante 6 meses, todos eles sumiram. Nem meu telefone eles atendiam e não aconteceu nada. Mas de uma maneira rápida eu entendi que Deus estava trabalhando em mim. Então, esses 6 meses foram 6 meses onde eu passei pelo processo com muita gratidão, sem nenhum tipo de murmuração, entendendo que no momento certo, quando acabasse o meu recurso, Deus ia dar a provisão e a condição. Eu costumo dizer o seguinte, Deus dá a visão, você dá o passo e Ele coloca a provisão. E aí nós começamos a fazer o trabalho, com 4 meses eu pedi conta no meu trabalho. Por quê? Porque eu não conseguia fazer as duas coisas. Às vezes você tem um sonho, um chamado da parte de Deus para fazer algo, para realizar algo importante, e às vezes você quer que tudo aconteça da sua forma. Lá só começou a alavancar, a gente começou a ter respeito das pessoas quando eu saí do meu trabalho. E aí eu pego o acerto, porque a pessoa sabia o que eu ia fazer com o dinheiro, falou, não te mando não, vou acertar com você. E ali eu consigo tocar o trabalho mais um tempo. Passaram-se mais 6 meses, quando estava volta de 11 meses, o recurso acabou. Aí é que veio a E aí prova. Deus começou a mandar as pessoas para poder ajudar, apoiar, porque começaram a ver o resultado. Eu costumo dizer, Rodrigo, que é muito importante a gente entender que contra o resultado não há argumento. Os números não mentem. Não mentem. Então, se você está fazendo algo, se dedique. Quando você tiver o resultado, quem não acredita em você vai querer fazer parte daquilo que você está fazendo. Então aí as coisas começaram a mudar. As portas começaram a se abrir, a gente começou a ter uma respeitabilidade ali na cidade de Santa Luzia. As pessoas começaram a ver o nosso trabalho ali como um trabalho sério, de pessoas esforçadas. Eu falo isso muito com o MacGyver, cara, é bom você tocar nesse assunto. A gente montou isso aqui dessa forma, a gente tomava café lá no tribunal, aí um dia ele perguntou, ei, Pretinho, se pudesse montar alguma coisa, eu falei,
Eu me sinto um cara realizado, cara. Eu sou um cara que eu já trabalho no que eu gosto. Eu fiz essa onda do Qual é a Boa Figurinha porque eu caí de moto, eu fiquei meio abatido, e aí eu me inspirei em fazer esse quadro, e eu queria parar um dia, não para não, que isso é legal, montamos esse podcast que eu e ele com esse talento que ele tem na área técnica, coisa, e eu com minha apresentação. E eu falo direto com ele, constância, disciplina, isso aqui não é fácil, a gente traz as pessoas, a gente se emociona com as histórias, os contatos, as coisas que acontecem com a gente, que é muito legal, as pessoas. Então, assim, a pessoa largar o emprego, pegar o acerto, montar a clínica, literalmente o dono do boi que pega no chifre, né? A verdade. Então, quando acabou o dinheiro, as famílias foram chegando. Como é que funciona a clínica lá hoje? Sim, nós somos comunidade terapêutica. Tem uma diferença pequena. As clínicas precisam ter médico. Ah, sim. As comunidades terapêuticas, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, mas os médicos nós levamos através da rede de saúde. Então, lá na comunidade terapêutica, como que funciona, né? Hoje nós temos 2 tipos de vaga. Nós temos vaga gratuita para essa família que não tem condição, está passando por uma situação de vulnerabilidade social, então nós estamos ali para poder acolher de forma gratuita, né? E nós temos uma outra vaga que é uma vaga particular, para aqueles que já têm a condição e vão poder contribuir e colaborar com aquilo que a gente já está fazendo. Nessa vaga gratuita, eu creio que é o seguinte, tem um limite de pessoas, cabe tantas pessoas lá, Rodrigo, na comunidade terapêutica, quando um recupera, entra o outro, né? Vagas gratuitas, eu creio que deve ser assim, porque por mais que você queira, tudo, MacGyver, ele não gosta muito dessa palavra, não. Nem sempre a gente não gosta o projeto amor, ele é um projeto amor de amor de trabalho, de se dedicar, de fazer, mas tudo tem um custo, né? Eu sei que deve ter um custo bacana lá. E nós vamos pedir muita ajuda aqui pra clínica também. MacGyver, vamos pro 3º bloco aqui, pra depois a gente falar um pouco dessa clínica, como que funciona lá. Diego, aconselhar as pessoas que eu falei no início, porque quero até mandar um abraço para as assistentes sociais que eu conheço, para orientar as famílias. Olha, não fica nessa de ir lá querer tirar, não fica nessa de fulano tá sendo maltratado. E a gente vai começar muito isso no próximo bloco, MacGyver. Tá no esquema? Posso tomar um cafezinho aqui, MacGyver? Ou o café foi só pro Diego? Vamos tomar um cafezinho aqui antes, tá? Rapidinho. Podemos? Empório? Da Vovó Cula. Empório da Vovó Cula, o verdadeiro sabor da roça, onde você encontra frango caipira, pernil traseiro, feijoada deliciosa, aquele lombo recheado. Ah, Maga, eu fico vendo as imagens, eu não consigo me conter. Queijo artesanal e outras delícias. Na Rua Juramento, o telefone é o 999370691. Rua Juramento 530, aqui no nosso querido Alto Veracruz, Buraco do Sapo. Ariane Perfumes, ah, MacGyver, se for comer jogador, o homem anda perfumado, né? Pegamos na mão ali do homem, deu um abraço, o homem anda perfumado. Ariane Perfume, faça a sua encomenda pelo telefone 99241-8553. O Instagram é o @ariane.moreira 984. Aí ele aí. Coloca na tela, deixa eu ver. Coloca na tela o Clemente. Clemente Cabeleireiro. Quer falar da SGR? Eu falo. Pode ser SGR Loja. Ah, garoto, muito bem. SGR Loja, que é do nosso parceiro Beto. Alô, Beto! Você que quer revender com preço justo. O Beto falou aqui na entrevista dele, ó, Rodrigo, não adianta achar, é justo, né? Tem um preço. Então você quer revender? Procura o Beto na SGR Loja. Ele é representante da Amazon, Xiaomi, Realme e Apple. SGR Loja tem os melhores preços para você. Rua Padre Eustáquio, 1206, no bairro Carlos Prates. E o telefone é o 99734-5517. SGR _ Loja 1. Agora sim, né, MacGyver? Agora sim. Aí ele aí. Você sabe quem mandou agora no meu direct? Mandou. Eu falei, Clemente, por que você atende só o MacGyver e não atende o Figurinha? Porque eu não tenho cabelo. Clemente Cabeleireiro, a barbearia unissex. Telefone é o 993368262, na Rua Desembargador Braulio, 1116, no Alto do Veracruz. E o Pix, MacGyver? Ainda não. Então fala o telefone do Pix pra mim aí, que eu tirei da minha tela aqui, é o 989382630. É o 989382630. Se você vê um ator de cinema com óculos escuro, o status do Zap, não tenha medo, mande o Pix. Falar nisso, acabou os vídeos no carro, escutando música internacional. I break all my right. Ah, é verdade. Olha, preparem, gente. A máquina tá sendo pintada, o nosso Astra Móvel.
Ah, os próximos vídeos. Ah, vai ser Tony Braxton. Ah, Diegão, estamos de volta. Depois desse momento de descontração. Ô Diego, nesse último bloco agora, além de falar muito da clínica, pedir ajuda, todos nós precisamos, eu quero assim que você dê um toque nas famílias. Fecha aqui, Magali, deixa eu mandar um abraço pra elas aqui, que também é assistente social igual o Diego. Quero mandar um abraço pra Laina, pra Laura e pra Lohane. Eu tô contando essas histórias porque elas me contaram isso. Falou, a gente trabalha numa clínica e muitas das vezes a família vai lá e aí o internado, ele fala que tá sendo maltratado, que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ou às vezes o próprio internado acontece um acidente que ele mesmo provoca o acidente lá, né? Bate uma cabeça, não tem qualquer. E quando a pessoa vai lá visitar, viu aqui, ó, tô sendo maltratado. Então, assim, eu queria muito, Diego, que você, nesse momento agora, pode abrir, MacGyver, você aconselha as famílias para ajudar nesse processo de disciplina e constância com os internados. Como que funciona uma clínica, uma comunidade terapêutica, que não é clínica, né? Igual você falou que clínica tem que ter médico, tem que ter outras pessoas, e a comunidade, ela tem... como que é o nome certo, Diego? Assistente social. Sim, ela tem uma equipe multidisciplinar. Assistente social, que é o responsável Como técnico. que é que cada um faz lá, Diego? Então, o as assistente funções? social, qual que é o papel dele, né? A maioria dos assistentes sociais que estão nas comunidades terapêuticas são responsáveis técnicos. Eles vão ter um responsável técnico substituto da mesma formação. O papel dele é o fortalecimento de vínculo, garantia de direito, fortalecer o vínculo com a família, garantir ali documentação, benefício, outros, grupos de conscientização nessa área, né? O psicólogo vai estar ali fazendo a terapia cognitiva comportamental, tendo um momento de escuta, grupos, evolução no PAS, que é o Ciclo de plano... oração, tem tudo isso lá, se precisar. Mas não é o psicólogo que conduz, não. Aí Tá. já é alguém que conduz a espiritualidade. Já tem uma equipe certa, cada um Sim, faz o seu cada trabalho um a lá. sua função, junta todas essas disciplinas em favor da recuperação desse dependente químico. Exemplo, me internei lá, tô lá rebelde, revoltado, quem vai me conter, como é que funciona, qual que é qual é a conversa? Na verdade, não tem contenção física. Tá. Só diálogo. Livre, espontânea, Isso, comunidade vontade. terapêutica. São lugares residenciais e transitórios e onde... Eu posso ir pra minha casa e voltar? Não, né? Não. Tá, do explica jeito direitinho. do jeito que você entrou, você pode também falar que não quer estar mais. A gente vai ali bater um papo com você, te sugerir que você fique. Mas você não querendo, você vai voltar para sua casa. Como que chama lá a sua comunidade? Chama CERDAD, Centro Especializado em Reabilitação de Álcool e Outras Drogas. Nós temos uma unidade masculina para 80 acolhidos, temos uma unidade feminina para 24 acolhidas. E estamos agora abrindo uma nova unidade, que vai ser... uma unidade diferente, as nossas unidades são urbanas, essa é no interior, é uma fazenda, a gente está reformando para poder receber aí mais 80 homens. Ô Diego, quando o internado tá lá e ele vai passando por esse processo, ele chega de um jeito, acredito eu, vai melhorando, e ele acaba virando também um colaborador lá dentro. Explica pra gente, se tem pessoas, Rodrigo, tem pessoas lá que é internadas, mas que me ajudem em tal coisa. Conta pra gente um pouco. Vamos lá, vamos pegar as duas e uma Bora. vai complementar a outra. Bora. A primeira é a questão da família buscar ajuda, né? A família, ela desenvolve uma doença que chama codependência. O que é a codependência? É quando eu me torno dependente da dependência química de alguém. Quer dizer o quê? O Diego não chegou, a mãe não dorme. O Diego não veio trabalhar, a esposa entra em crise. O Diego voltou a usar, a família para tudo para poder resolver os problemas do Diego. Ei, recado para você, família. Aprenda sobre codependência. Não facilite o uso, né, da pessoa que ali está, mas pelo contrário, leve essa pessoa para um lugar onde ela vai ter ali um apoio, né, especializado, e ali ela vai sair dessa condição de vítima para que ela possa despertar aí o campeão da sua própria história. Então não existe comunidade terapêutica que é hotel. Não existe comunidade terapêutica que é um resort. Pelo contrário. Alguém gosta de ir ficar muito tempo no hospital? Não. De forma nenhuma, né? Não, a comida aqui não é igual. Claro que não. A comida que a minha mãe, Dona Elza, faz para mim, ela não tem comida igual ela. Né? Então, assim, muitas vezes a família tem facilitado o uso e até mesmo que o acolhido desista do acolhimento por falta de ser orientado com a questão da dependência, da codependência. Nós temos um grupo em Santa Luzia, um grupo gratuito, toda quarta-feira, onde nós trabalhamos ali com os familiares. Que legal. Ensinar o que é a codependência, como ajudar, como cooperar. E aí isso muda tudo. Tem muitas famílias que têm vergonha, Diego, de ir lá, por exemplo. Você tá falando que agora que tem o grupo. Aí, às vezes, a mãe e o pai têm um filho que usa maconha.
Aí o cara fala, pô, tô com vergonha de chegar lá e o Diego veio e falar assim, conheço fulano, nossa, tá passando por isso. Ou o filho usa o crack, ou o filho usa a cocaína. E muitas dessas coisas não acontece a cura, porque a própria família tá com vergonha daquilo, porque é um negócio que, vamos falar a verdade, seu pai nunca usou, sua mãe nunca usou, Não. foram pessoas direitas, trabalhadores. Acontece um negócio desse, o pai e a mãe ficam envergonhados pra sociedade, porque acho que quando a gente para de dar satisfação pra sociedade e busca pra nós mesmos, eu gravei um Qual é a Boa Figurinha que fala o seguinte: a verdadeira transformação acontece quando você deixa de tentar transformar o mundo, tenta mudar o mundo e começa a transformar a si mesmo. Aí eu acho legal, começa Aí- a mudança, começa. Aí funciona. Então, muitas pessoas têm vergonha, não só os familiares, os codependentes, mas também os dependentes químicos. E é importante entender o seguinte: ninguém paga as nossas contas. Problema para ser resolvido ele precisa ser exposto. Não é exposto para qualquer pessoa. Eu não vou falar das minhas dores, das minhas dificuldades para pessoas que não podem me ajudar, mas é buscar ajuda especializada. Né? Eu costumo dizer que eu acredito na vida após as drogas. Não existe um homem ou uma família que não pode ser transformada. Ah, Mas que para legal. isso, temos que ter o quê? Que nós estamos falando desde o início. Disciplina, constância e o principal, boa vontade. Para reconhecer os erros, reconhecer o problema. Então, muitas famílias têm vergonha de participar do grupo, têm vergonha de falar dessa dificuldade, porque pensam assim, o que meus irmãos vão falar porque meu filho está nessa situação? Né? O que o pessoal do meu trabalho vai pensar quando saber que eu estou frequentando uma reunião como essa? Não é sobre o que o outro vai pensar, mas é o que você acabou de falar sobre a figurinha carimbada. Né? É a importância de você mudar a si mesmo. E num processo de recuperação, onde a gente tem um ente querido ali, Rodrigo, a gente muda também. Verdade. Eu costumo dizer que todo ser humano está em recuperação. Todo. Você fala, que é isso, rapaz? Nunca usei droga, mas às vezes você está na recuperação de sua saúde, Verdade. recuperação de sua vida financeira, Verdade. recuperação dos seus relacionamentos. Está todo mundo em recuperação. O problema é que existem alguns que admitem que estão em recuperação e outros que dizem que está tudo bem, continuam com aquele problema. Esse é o problema, o estar bem o tempo todo, né? Sim. Ser forte o tempo todo. Eu acredito muito que todos nós vivemos guerras silenciosas, né? Você tem a Suzy, né? Porque você tem a comunidade Sim. terapêutica. O Diego também Sim, tem eu as tenho guerras minhas silenciosas. lutas diárias. A Carol, que é novinha aí, deve ter as guerras silenciosas dela, deve dormir também. Sim. Preocupa todos nós, todos nós. Ô Diego, mata uma curiosidade aqui do Figurinha. Lá na comunidade terapêutica, todos têm um trabalho lá. Ajudam no que lá? Então, nós temos um projeto terapêutico. Então, nós acordamos às 7 horas da manhã, temos a reunião matinal. Ali nós vamos pegar uma figurinha carimbada daquela que você solta, vamos ler ela ali para o pessoal, colocar para eles escutarem, e ali nós vamos falar sobre o que vamos fazer no nosso dia. Logo após, nós temos o café da manhã, que é às 8 horas da manhã. E ali, logo após, nós vamos para o autocuidado e sociabilidade, que é onde a gente vai fazer. Primeiro, cuidar do lugar onde a gente está, cuidar da nossa higiene, né? E depois nós vamos o quê? Cada um vai fazer uma atividade. Nós temos lá 8 oficinas profissionalizantes. Nós temos lá dentro curso de marceneiro, nós temos curso de barbeiro, curso de soldador, solda MIG, solda MAG. Nós temos ali curso de monitor e dependência química, porque muitas dessas pessoas, eles despertam e como estão sendo ajudados, querem ajudar outros depois. Que legal, que legal. Então, eles vão se envolver com aquilo ali. Nós temos ali, né, a oficina de cultura, que é a oficina de música, nós temos ali vários instrumentos, e ali ele vai despertar ali os seus dons. Nós temos também o curso de habilidade social. Então, qual que é a ideia? A ideia não é apenas parar de usar droga, porque ninguém para de usar droga se não fizer outra coisa. A ideia é desenvolver eles. Para quê? Para que eles possam ver as habilidades que eles têm e envolver com aquilo que eles gostam. Nós Ocupar temos a mente. Isso. Nós temos ali academia, nós temos ali futebol. Então, eles vão se envolver com essas atividades até 10h30. Uns vão estar ali no curso de padaria, outros vão estar ali no curso de cozinha, preparando o próprio almoço. O pão que a gente come, a gente faz lá dentro. Então a pessoa sai dali um padeiro. Nós estamos com 2 padeiros em Santa Luzia, trabalhando em padaria ali na circunvizinhança. Olha que legal. Massa E aprenderam ali com a gente. Né? Então, assim, eles ficam até 10h30 nessas oficinas. Depois nós temos um grupo terapêutico, né, de 10h30 às 11h, onde vamos falar sobre recuperação. Tem uma atividade o dia inteiro, hein? Isso. Depois almoço, voltamos às 2h, o segundo grupo terapêutico, depois um momento de lazer, né, de 4 às 6h, depois todo mundo toma banho, nós vamos para a última reunião da noite, o jantar. Então, assim, nós temos todo um cronograma para poder ofertar para esse acolhido e acolhida uma condição de mudança e uma condição esse é o de ciclo transformação. todos os dias. Sim.
Que legal. Diego, quando a pessoa se recupera lá, acabou, fiz meu tratamento, o seu foi de 6 meses. Você se propôs, constância e disciplina. E depois ele volta pra ajudar, muitos devem voltar, que um dia eu vi você falando isso, aí fulano, e aí que nós vamos fazer hoje? Aí ele falou, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Ó, tá liberto há tanto tempo, tá com a gente aqui, veio visitar de novo e tal. Eu acompanho muito, quando eu trago um convidado aqui, eu costumo a querer ver o Instagram dele, querer ver as redes sociais, por isso que eu peço um release pra fazer abertura, porque o gostoso é o bate-papo sem amarras, as coisas vão acontecendo, Sim. você vai pegando o gatilho, vai falando, vai fazendo, e quem lá que já sempre vai lá visitar, que já tá recuperado, nós temos 2 padeiros na cidade, mas nós temos outras pessoas que já passaram. Por exemplo, eu, figurinha, quero lá visitar, eu posso lá almoçar com a galera, pegar um Claro, 0800, Flaviano, claro. MacGyver. São meus convidados, velho. Quer ir Não almoçar deixa lá? de levar o MacGyver, não. O MacGyver é nosso convidado. Não Vocês fala dois. isso não, querido. No almoço, não. No Não, vai ser um almoço... sucesso. Mas lá você vai perder. Nossa galera lá come mais do que nós Não, três juntos. ninguém come mais que o Não. MacGyver, Diego. MacGyver, O nós temos que MacGyver é marcar fora essa da agenda, curva. Viu? Porque pra gente poder ter esse encontro lá. Porque lá você vai perder o título. Fazer umas imagens lá. Sim. MacGyver, Pô, vai ser top você demais. teria coragem de competir lá, porque você não é brincadeira. Esse homem, ele é essa fineza aí, mas ele come que é uma beleza. Ele não é brincadeira, não. Ô, Diegão, nós estamos caminhando pro final do nosso podcast. Primeiro, agradecer. Jorge, obrigado. Que indicação, hein? Tamo Coisa junto, Jorge. linda. Gratidão. Grande Jorginho. Eu quero muito que você deixe rede social, endereço, essa coisa de visitação, porque às vezes a pessoa tem uma curiosidade. Eu mesmo tenho curiosidade de ir ver como é que é. O quão interessante, porque teve uma época da minha vida, eu trabalhava em rádio comunitária, eu fui em Pinhões visitar um asilo. Sim. E aí eu achava aquilo que eu precisava de ir, cara. Não sei porquê. E ali me trouxe uma grande experiência de vida. E eu falo isso em todos os lugares que eu vou, principalmente quando me convidam para podcast. Eu fui lá, nesse asilo, todo mundo super bem tratado. Eu era jovem, não tinha a experiência e a bagagem que eu tenho hoje de comunicação. Todo mundo bem tratado. Me chego eu na outra rádio, a Rádio 87,9, Rádio Santa Luzia FM, e me disparo lá o figurinha. Você que abandonou sua mãe no asilo, dá um jeito de ir lá visitar. Você gostaria de estar no asilo? Eu contei essa história aqui no episódio que o Cláudio Nego Duro veio aqui, que foi o coordenador da rádio há muitos anos, e ele me salvou de um processo, ele me salvou de muitas coisas, porque hoje eu tenho a noção que o microfone ele é um 38 apontado pro peito da gente. O que você fala aqui, você tem que sustentar e aguentar. Então, muitas das vezes, as pessoas não sabem o que acontece num lugar desse, aquele a gente fala que, olha, a pessoa é bem tratada aqui, às vezes ela tá inventando uma história, tá se vitimizando. E aí os parentes da pessoa que eu falei estavam lá na rádio. Falou, você sabia porque a gente pôs a minha mãe lá? Ela está sendo bem tratada, ela tem isso, isso, isso. E daí pra lá, cara, isso norteou a minha vida pra entender, a ouvir mais, apesar que eu falo muito, mas entender que tudo tem um propósito. Se eu vou lá visitar a sua clínica, eu vejo algo, eu tenho que saber, Diego, isso aqui é normal? Isso que acontece aqui, como é que é, Qual Diego? que é o objetivo disso? Né? Exatamente. Mas faz parte, porque eu era jovem, me serviu de lição, de Sim. aprendizado. Aprendemos junto. Todo dia nós estamos aprendendo, eu aprendo com ela ali, ó. Não sei mexer no Instagram, vou aprender com ela. A gente não sabe, todos nós temos algo a ensinar pra alguém. Então eu quero que você abra o espaço, não sei se pode, tanto pra visitação, pra quem tem ou não tenha dependente químico. Fale pras pessoas, Diego, a importância do tratamento não ser interrompido, porque eu vejo muito assistente social bater nisso. Que às vezes o cara tá caminhando mesmo, porque eu acho que ele tá saindo da abstinência, que ele vai pegar aquele filho que vai, aí Ele entra... aborta o acolhimento. Exatamente. Esse espaço é seu pra falar. Sim. Instagram, endereço, tudo que você quiser falar. Agora o que você faz atualmente, fica à vontade, Diego. É importante entender, a Cerdade está de porta aberta para qualquer pessoa que queira conhecer a Cerdade, né? Você é nosso convidado para ir ali um dia de visita, ver ali inúmeras pessoas que voltam no dia de visita, Rodrigo, para poder agradecer, para poder mostrar para o outro que continua bem, que está trabalhando, que está produzindo na sociedade. Então, assim, a Cerdade está de portas abertas, é só entrar em contato comigo via Instagram, @DiegoAguiarMilagre, ou pelos telefones também, que nós vamos deixar aqui no final. Então, assim, a Cerdade, ela precisa do apoio de todos os atores da sociedade, porque a gente não faz nada sozinho, Rodrigo.
Né? Vamos dar um exemplo, o podcast aqui tá top. Por quê? Você e o MacGyver junto, e aí já chama mais alguém, e essa união vai fazendo o trabalho melhorar, né? Então, assim, a Cerdade está ali para poder acolher pessoas. De repente, tem uma mãe agora, ou até alguém que está em uso de substância psicoativa, e a Cerdade está de portas abertas para poder ofertar uma vaga aí para essa pessoa que é tão importante para você. Então nós vamos deixar aqui, né, o contato, se você tem problema com álcool ou outras drogas e está disposto a mudar de vida, a Cerdade consegue te ajudar. Né? Diego, mas hoje eu não tenho condição nenhuma. Então, nós temos lá 3 vagas masculinas para as pessoas nos procurar através do podcast de forma gratuita. Né, e uma vaga feminina. Então você tem problema com isso, ou conhece alguém que tem, é a hora de você ser um anjo, né, como aqui o Figurinha Carimbada fala, na vida do outro. Eu queria também ressaltar que nós temos um trabalho importante ali na cidade de Santa Luzia, né? Através da Cerdade, nós ali dentro começamos a nos reunir ali como igreja. Bacana. E aí, o que aconteceu? Quando nós percebemos, ganhou uma proporção grande. Hoje a gente tem também uma igreja ali no bairro Esplanada, né? Eu sou um dos pastores ali da igreja. E Que legal, que a bacana. gente tem abordado e trabalhado muito com essas pessoas, sabe? Que querem mudar de vida, querem buscar uma transformação e têm se conectado com a gente. Então, quero agradecer pela oportunidade, sabe? A gente que agradece. Para mim é motivo de alegria, agradecer o Jorginho, Deus abençoa. Obrigado por ter me conectado. Jorge é seu fã, aqui. viu, garoto? Jorge é seu meu fã. parceiro, né? Que Deus continue abençoando ele ali. E quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Por favor. Agora. Existe um filósofo, eu chamo ele de filósofo, outras pessoas chamam ele de outros nomes, mas que num dos seus livros ele escreveu assim, Eclesiastes é o capítulo 9, no verso ali de número 10. Ele diz o seguinte: tudo quanto vier à sua mão, faze-o em conformidade com as suas forças, pois para onde vai, ó sepultura, não há trabalho, ciência e nem sabedoria alguma. Você é alguém que pode gerar transformação na vida das outras pessoas. Então, faz o que Deus colocou nas suas mãos com toda a sua força. Quem é bom em dar desculpas não é bom em fazer mais nada. Nós acreditamos na vida após as drogas. Eita, vou pegar o gancho, hein, MacGyver? Vou filosofar também. Você dependente, você usuário, você internado. Você é o amor na vida de alguém. Acredita nisso. Você é o amor na vida de alguém. E disso eu não tenho dúvida. Né? Podemos encerrar, MacGyver? Podemos, na aberta aí? Vamos fazer nossa foto oficial primeiro? Vamos fazer? Nossa foto oficial? Que prazer. MacGyver, sorriso, ó. E o figurinha MacGyver gripado. Podemos? Eu sempre falo aqui, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Terraço Podcast, agradecendo a você que está se inscrevendo no nosso canal, seguindo nas redes sociais, você que está colaborando com a gente, entre em contato com a gente no @oterraçopodcast pelo Instagram, lá no YouTube também, você pode se inscrever no nosso canal, lá vai ter o e-mail do Flaviano Costa Borges, Popular MacGyver, e a frase que eu sempre bato toda vez no final: a fé não limita a Deus, Deus não limita a fé. Tudo pode aquele que crê. E se você crê, você vai conseguir. Beijo carinhoso, até o próximo episódio. Valeu, fui!